Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mosias, capítulo 27, tá bom? A gente saiu do capítulo 26 falando sobre a perseguição que havia, né? Os incrédulos que não acreditavam na igreja. E agora, aqui no capítulo 27, há uma perseguição ao povo da igreja. Aqueles que não acreditavam em Deus estavam perseguindo e maltratando aqueles que acreditavam. De tal ponto que aqui no capítulo 27... muitas queixas chegaram até os sacerdotes, mestre, até o Alma, que era o sumo sacerdote, que leva essas queixas, né, essas reclamações ao rei Mosias. O rei Mosias, então, ele faz uma proclamação por toda a terra, proibindo as pessoas de perseguir os cristãos, perseguir aqueles que pertenciam à igreja, né? Isso nós chamamos hoje em dia de liberdade religiosa. Não podemos perseguir outras pessoas por conta das religiões dela, e nós também, essa lei também nos protege, porque nós também não podemos ser perseguidos porque acreditamos em Deus e porque adoramos a Deus aonde nós queremos, tá bom? Então, a gente vê essa liberdade religiosa aqui, formada aqui pelo rei Benjamim. Rei Benjamim não, rei Mosias, tá bom? Aí o versículo 4 aqui, né, diz assim: para que também essa perseguição não havia por meio dos cristãos, né, por meio do povo de Deus. Então, veja como o povo de Deus reagia. Para que não permitisse que o orgulho e a vaidade perturbasse-lhe a paz, para que todo homem estimasse o próximo como a si mesmo e trabalhasse com as próprias mãos para o seu sustento. Então, na igreja de Deus também, eles não permitiam esse tipo de perseguição. Eles não perseguiam as pessoas também por não serem membros da igreja. Tá bom? E aqui a gente é falado também que os próprios sacerdotes e mestres, eles sustentavam a si mesmos, eles trabalhavam para ter o seu sustento, e a pregação do evangelho que eles faziam era algo voluntário, né? Era algo no sentido que não era cobrado, então era um chamado, tal como é na igreja hoje em dia, né? O chamado de bispo, elders, né, missionários, sisters, não é um trabalho que é remunerado, tá bom? É um trabalho voluntário que se faz ali. E aqui a gente vai ver que devido a essa lei começou a haver paz entre a igreja e eles até começaram a prosperar. Mas ainda assim, contrariando as ordens do rei, havia alguns que perseguiam a igreja de Deus secretamente, tá bom? E entre eles, infelizmente, contava-se que os 4 filhos de Mosias, tá bom? Os filhos do próprio rei Mosias, e também um dos filhos de Alma, que se chamava Alma. Vai falar aqui, ó, no versículo 8. Ora, os filhos de Mosias incluía-se entre os incrédulos, e também um dos filhos de Alma estava incluído entre eles, e chamava-se Alma como seu pai. Não obstante, tornou-se um homem muito iníquo e idólatra, e era um homem de muitas palavras, lisonjeava muito o povo, portanto fez com que muito do povo agisse segundo suas iniquidades, e tornou-se um grande obstáculo à prosperidade da igreja de Deus, atraindo o coração do povo, causando muitas dissensões entre o povo, dando oportunidade ao inimigo de Deus de exercer o seu poder sobre eles. Então veja, né, que esses filhos de Mosias e o filho de Alma, eles começaram secretamente, porque já havia uma lei que proibia, mas secretamente eles procuravam destruir a igreja de Deus, contrariando o mandamento de Deus e também o mandamento aqui do próprio rei, né, do próprio rei Mosias, que era o pai deles aqui. E aqui mostra também que quando eles quebram esses mandamentos, entram em iniquidade, dá poder ao inimigo. O inimigo, ele não tem poder sobre nós, mas quando nós entramos em pecado e fazemos coisa errada, nós damos poder ao inimigo. E aqui continua dizendo: e como vos disse, que quando se rebelavam contra Deus, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e desceu como se fosse numa nuvem, e falou como se fosse na voz de trovão, fazendo com que tremesse o solo que estavam. E tão grande foi o seu assombro que caíram por terra, e não entenderam as palavras que ele lhe disse. Não obstante, ele clamou outra vez, dizendo: Alma, levanta-te, aproxima-te, por que persegues a igreja de Deus? Porquanto o Senhor disse: esta é a minha igreja, e eu estabelecerei, e nada destruirá, a não ser a transgressão de meu povo. Algo muito poderoso aqui.
né? Duas coisas aqui, observação, que o anjo falou a primeira vez, eles não entenderam, eles estavam atemorizados. Imagina, o anjo chegou, eles caíram por terra, né? Mas a gente precisa repetir para as pessoas entenderem. E aqui também o anjo repete, ele chama a alma ali e fala novamente o que estava acontecendo. Por que você está perseguindo a igreja de Deus? Assim ele disse, por que persegue a minha igreja? A gente tem um relato semelhante, né? Lá em Atos capítulo 26, falando do apóstolo Paulo também, quando ele estava perseguindo os cristãos, colocando eles em prisões, né, e que fossem julgados e mortos. E aí o próprio Senhor Jesus Cristo aparece a ele no caminho, né, para Damasco ali, e ele fica cego, né? Ele fica cego ali por um período de tempo. E ele se converte, a partir desse momento ele se converte, assim como vai acontecer aqui com os filhos de Mosias e também com Alma, tá bom? Mas veja que Deus, ele leva para o lado pessoal. Por exemplo, aqui, Alma e os filhos de Mosias estavam perseguindo os cristãos, estavam perseguindo o povo de Deus. E Deus, ele falou, por que me persegue? Por que persegue a minha igreja? É igual isso, está lá em Atos 26, versículo 14, ó. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Repare que Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus Cristo diz, por que me persegue? Então, perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus, né? Ele toma para o lado pessoal aqui, né? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse... e aí o Saulo disse, né, quem és tu? Né? E ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Novamente aqui tomando para o lado pessoal. Então aqui o anjo também, ele fala sobre isso. Você está perseguindo a igreja de Deus, está perseguindo o próprio Senhor, tá bom? Então a gente vê essa semelhança aqui. Do versículo 14 em diante a gente vê aqui então, dizendo, e disse mais o anjo, eis que o Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de seu servo Alma, que é o teu pai, porque ele tem orado com muita fé a teu respeito, para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Portanto, vim com o propósito de convencer-te do poder e autoridade de Deus, e das orações de seus servos possam ser respondidas de acordo com sua fé. Então, a partir do 15 aqui, diz assim, ó, e aconteceu que... E agora eis que podes duvidar do poder de Deus, é o anjo falando para a alma, né? Porque ele duvidava, né, que a igreja era verdadeira, ele perseguia, e agora o anjo está diante dele ali, e ele pega e fala, né? Podes duvidar do poder de Deus? Pois eis que a minha voz não faz tremer a terra, e não me podes também ver na tua frente? Eu sou enviado de Deus, e agora te digo, vai e lembra-te do cativeiro de teus pais, na terra de Elã e na terra de Néfim. E recorda-te das grandes foram as coisas que Deus fez por eles, pois estavam em cativeiro e ele os libertou. E agora digo, alma, segue o teu caminho e não procures mais destruir a igreja, para que as orações deles sejam respondidas. E isso ainda que tu mesmo prefira ser lançado fora. Ora, aconteceu que essas foram as últimas palavras do anjo, disse a alma, e partiu. E então a alma e os que estavam com ele caíram novamente por terra, pois grande foi o espanto, porquanto havia visto com seus próprios olhos o anjo do Senhor. E a sua voz era como a de trovão, que fazia tremer a terra, e eles sabiam que nada, a não ser o poder de Deus, poderia sacudir a terra e fazê-la tremer, como se fosse fender-se. Então aqui a gente vê várias coisas, né? O anjo falando com a alma, dizendo, você não está me vendo na sua frente? Você pode duvidar do poder de Deus agora? Porque quando ele estava indo contra, né, o povo de Deus, ele estava desafiando a Deus. Né? Os filhos de Mosias estavam desafiando o próprio pai e desafiando a Deus também. Só que, repare, né, que o anjo também fala para ele, né? Lembra do cativeiro dos teus pais, da terra de Elã, da terra de Néfim. Tudo isso já era um testemunho para a alma e os filhos de Mosias, né, de que o poder de Deus é real, tá bom? Tá certo que aqui aconteceu de vir um anjo,
para nos alertar. Mas o próprio anjo falou, lembra do cativeiro na terra de Elã e também na terra de Neve. Só Deus poderia livrar. Então isso é um testemunho. Né? As próprias escrituras são um testemunho para nós do poder de Deus. Né? Nós não precisamos ter uma manifestação de anjo, nada disso, porque nós conhecemos o poder de Deus por meio das escrituras, por relato, coisas que acontecem na nossa vida. Então, a gente pode entender essas coisas. Aqui do versículo 19 ao 20, né, a gente vê que alma, ele fica mudo, ele perde a força dos seus membros, então ele é levado até o seu pai ali, carregado. O pai dele, ele fica feliz, porque sabia que aquilo era o poder de Deus agindo na vida do filho dele. Então eles começaram ali um jejum, né? Eles jejuaram 2 dias, 2 noites ali, né? Peraí que saiu aqui o meu relato aqui. Eles jejuaram durante 2 dias, 2 noites, para que a alma pudesse recobrar o ânimo. E quando a alma recobra o ânimo, aqui no versículo 24 ele diz: Pois disse ele, arrependi-me de meus pecados, e o Senhor rediu-me, eis que nasci do Espírito. Então aqui a gente vai começar a ver um grande contraste na história de alma, né? Entre a luz e as trevas, entre a amargura que ele sentiu e também a doce luz que ele sentiu. Bom, o testemunho de alma aqui ele não está completo, ele explica algumas coisas, né, desse relato, mas a gente vai ter mais lá no capítulo 36, no capítulo 38, quando ele está ensinando aos seus filhos também. E muitas das escrituras que ele vai compartilhando com as pessoas, a gente vê a impressão do testemunho dele também, em relação ao testemunho pessoal que ele recebeu aqui, por conta de ter se arrependido. Tá bom? Então aí Deus o redime. Versículo 25 e diante, então a gente consegue ver esse contraste, fazendo essa comparação. Quem era a alma e quem a alma se tornou. Isso aqui é um grande verdade para nós. Quem eu era há 10 anos atrás? Quem eu sou agora? Quem eu posso me tornar? É um processo. No caso de alma, né, os filhos de Mosias, a gente vê uma grande transformação ali da água para o vinho, instantâneo, rápido, né? Aqui, para nós, às vezes, muitas vezes é um processo, a gente vai melhorando aos poucos. Vamos ver aqui, versículo 25 em diante. E o Senhor disse-me: Não te admires que toda a humanidade, sim, todo homem, mulher, nação, tribo, língua, povo, tenham que nascer de Deus, né? Nascer de novo. Sim, nascer de Deus. E serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e suas filhas, tornando-se assim novas criaturas, e a menos que façam isso, não poderão de modo algum herdar o reino de Deus. Digo-vos que, a não ser que assim façam, serão lançados fora. Isso sei, porque eu mesmo estava para ser lançado fora. Então veja que ele faz essa comparação, que não tem como a gente entrar no reino de Deus. Ou a gente vai ser lançado fora por conta de nossos pecados, se não houver Deus para nos redimir. A redenção tem que acontecer. Esse é o ponto aqui, né? Aqui ele começa a comparação no versículo 28. Não obstante, depois de haver passado muitas tribulações e haver me arrependido quase até a morte, o Senhor, em sua misericórdia, julgou que me deveria tirar do fogo do inferno, e nasci de Deus, e minha alma foi redimida do fel da amargura e dos laços da iniquidade. Achava-me no mais escuro abismo, mas vejo agora a maravilhosa luz de Deus. Então repare a comparação, o mais escuro abismo para a maravilhosa luz de Deus. É o estado que ele saiu e é também o estado que nos espera aqui. Mas vejo que agora a maravilhosa luz de Deus. Então, minha alma estava atormentada e com um súplice eterno, mas fui resgatado e minha alma já não sofre. Então veja, né, a comparação, o sofrimento que ele tinha antes e agora ele já não sofre mais. Versículo 30 aqui, 30 em diante, ele reconhece que todo esse tormento que ele passou era culpa dele, né, e que nós também vamos reconhecer que os julgamentos de Deus são justos. Diz aqui, ó, rejeitei o meu Redentor e neguei o que os meus pais haviam dito. Mas agora, para que possa prever que ele virá e se lembra de toda a criatura que criou, a todos se manifestará, sim,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante dele. Sim, mesmo no último dia, quando todos os homens se apresentarem para serem julgados por ele, confessarão que ele é Deus. E então os que vivem no mundo, né, sem Deus, confessarão que os julgamentos e os castigo eterno sobre ele é justo. Estremecerão e tremerão, e encolher-se-ão sobre o seu olhar que tudo penetra. Então, na verdade, a alma passou por esse sofrimento aqui, né, sobre o olhar de Deus que tudo penetra, vendo a sua própria culpa. Ele confessa que tudo aquilo era culpa dele, né, esse grande sofrimento. Mas algo muito incrível que ele está fazendo aqui, alertando, ele falou que todo mundo tem um encontro marcado com Deus. No último dia, todo joelho se dobrará. E aí as pessoas vão confessar o próprio Deus, né? Confessar ali que Ele é Deus. Reconhecer que Ele é Deus na nossa vida. E que os nossos julgamentos, né? O que recair sobre nós é justo. Então, na verdade, nós temos um encontro marcado com Deus. É melhor mudar agora que temos chances para nos arrepender. Esse é o sentido aqui dessa parte. Vamos finalizar aqui versículo 35 em diante, né? Porque após essa conversão de alma e dos filhos de Mosias, eles saem durante a cidade ali pregando, né? E compartilhando o que aconteceu com eles e trazendo de volta aquelas pessoas que se arrependiam, né? Que haviam dado ouvido a eles, voltando para o evangelho agora, né? Diz assim: e viajaram por toda a terra de Israel, entre todo o povo que estava sob o reinado de Mosias, procurando zelosamente reparar todos os danos que havia causado à igreja, confessando todos os seus pecados e proclamando todas as coisas que haviam visto, explicando as profecias e as escrituras a todos os que desejavam ouvir. E assim foram instrumentos na mão de Deus, para levar muito conhecimentos da verdade, sim, ao conhecimento de seu Redentor. E qual abençoados são eles, porque proclamaram a paz, anunciaram boas novas e declararam ao povo que o Senhor reina. Né? Esse versículo 37 aqui é muito interessante, porque aqui está dando uma explicação de Isaías 52. Os sacerdotes lá do rei Noé haviam perguntado o que significa essa escritura aqui, né? Perguntaram para Abinadi lá, o que significa essa escritura que diz qual abençoados são os pés dos que proclamam a boa nova. E aqui a gente vê literalmente a interpretação. É pregar o evangelho. Alma e os filhos de Mosias saíram compartilhando o evangelho em toda a cidade de Israel ali, tá bom? Então eles são abençoados. A gente vê o cumprimento dessa profecia aqui quando a gente é missionário, quando a gente proclama a palavra de Deus. Então vou finalizar com esse versículo 37 mesmo, né, que é o último aqui, ó, né, dizendo: qual abençoados são eles, porque proclamam a paz, anunciam boas novas e declaram ao povo que o Senhor reina. E essa é a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.